Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no Empresariado Rio Mar Kennedy. Como vocês sabem, a gente recentemente voltou a gravar os nossos episódios, né? A nossa nova temporada de gravações e é sempre um prazer estar gravando esses episódios aqui, porque a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje eu tô com um convidado para lá de especial. Mas antes de eu divulgar aqui quem é o meu convidado de hoje, eu quero lembrar você que na descrição desse vídeo você vai encontrar todas as informações em relação ao meu convidado, tá certo? Então, Instagram, o WhatsApp, para você conhecer a trajetória dele, tá certo? Na descrição desse vídeo. Lembrando também que toda semana a gente tem sempre um convidado aqui conversando com a gente, contando as suas histórias, contando as suas experiências, que de fato para a gente vai ser muito bom a gente conhecer, né, esse outro lado, né, esses setores diferentes, tanto do empreendedorismo, da política, enfim, tá? Você vai ficar à vontade também para poder fazer uma pergunta, caso queira. Aqui embaixo também tem a descrição. Na descrição desse vídeo você vai poder lá fazer uma pergunta, uma curiosidade. Fica à vontade, tá bom? Bom, eu sou Hamilton Silva e a gente inicia mais uma edição do Perspectiva Podcast. Mas já revelando para você quem é o meu convidado, ele é professor há 25 anos, foi secretário de Educação, ele é atualmente vereador do município de Tabuleiro do Norte, Ronaldo Malveiras. Palmas, senhoras e senhores! Muito bem, esse está aqui o meu convidado, meu amigo Ronaldo Malveira, veio aqui para conversar com a gente. Eu fico muito feliz em você ter aceitado o nosso convite de vir aqui conversar. E já em off aqui, você já tinha confessado para mim que é a primeira vez que você participa de um podcast, é isso mesmo? Boa tarde, Hamilton, boa tarde a todos que compõem essa renomada empresa de divulgações do estado do Ceará. Quem sabe um dia vocês possam conquistar o espaço nacional, né? Opa! E dizer que satisfação estar aqui participando juntamente com vocês. Esse primeiro podcast, né? A primeira vez que participo desse tipo de discussão, de conversa, né? Mas dizer que a gente fica muito à vontade aqui para discutir, fica aqui com você. Então, de qualquer temática relacionada aí, que eu sou da área da educação, mas a gente não trabalha só na educação, a gente também atua em outras áreas, porque eu atualmente sou vereador, e vereador, ele não pode se dedicar a apenas uma área. Vamos, digamos que tem aquela área aquele aspecto preferencial, mas na realidade, finda que tendo que abarcar praticamente tudo que aparece pela frente, né? Porque o vereador ele não está ali só limitado a uma só área. Então, dizer que é uma satisfação, estamos aqui à disposição para levantarmos as discussões e aquilo que você vinha a achar que é interessante nós debatermos na tarde de hoje. Perfeito, então. Bom, é o seguinte, a gente fica muito feliz de ter topado vir aqui conversar com a gente, mas antes da gente começar, essa linguagem de podcast, ela permite com que a gente conheça, e para que a gente se sinta íntimo, para a gente é interessante saber quem é o Ronaldo. Na realidade, Hamilton, eu sou de família, dizer assim, humilde, nasci e me criei do Instituto Ilha da Bica, né? Fica distante a 24 quilômetros da sede da Tabuleiro do Norte. E lá, meu pai era agricultor, minha mãe também, e a gente também tive atuação no campo, né? Ajudava meu pai, estudava, sempre estudei, e ajudava meu pai no campo, né? Fazer os trabalhos da roça, né? E aí, no ano 97, veio o primeiro concurso do município de Tabuleiro do Norte, ao qual eu participei desse concurso e fiquei em primeiro lugar para telefonista. Em Olha só. 97, eu não tinha nível médio pedagógico e fiz para telefonista. Passei um ano trabalhando como telefonista. Em 98, veio um outro concurso no município, e esse concurso eu fiz, era um concurso estadual, ao qual o município fez adesão, e Tabuleiro do Norte, quem participou desse concurso estadual, concorrente para Tabuleiro do Norte, para o município. Foi uma adesão que foi feita com o município, uma parceria com o Estado e o município. E aí também obtive uma boa colocação, acho que fiquei em segundo lugar, não me lembro direitinho, para professor, e daí comecei minha carreira como professor. Já tinha ensinado antes, mas como professor realmente concursado foi a partir de 98. E daí lá para cá não parei mais, né? Em 2017, 16, vieram as eleições, já tinha participado das eleições. Participei em 2008, concorrente para vereador, e aí, por falta de 30 e poucos votos, não me elegi. Em 2012, fui convidado pelo ex-prefeito Nestor Vasconcelos para ser o candidato a vice. Fui candidato a vice na chapa com ele, perdendo poucos votos também. Foi em 2016, não pude me candidatar por umas razões, né, leva um momento. E aí, quando foi em 2020, me candidatei e obtive uma boa votação, 949 votos. Só que anteriormente, em 2016, as eleições fiquei fora, e o nosso prefeito foi eleito, e ele me convidou para ser secretário da Educação. Aceitei o convite, um grande desafio, amigo.
Foi o pior momento da educação de Fundef e Fundeb, foi nesse período, porque os recursos estavam escassos. O ano era? 2017, eu assumi, 17, sim. 17. Finalizando já o Fundeb. Sim. Fundef já tinha passado os 10 anos de Fundef. A vigência de 14 anos de Fundeb. E aí o fundo ele já estava já na sua fase final, então, um prazo de 14 anos de vigência, e aí muito difícil. Os recursos minguados, não atendia às demandas, enfim, foram de dificuldades, mas consegui realizar algumas coisas em relação a isso. A gente tinha um pensamento de reformar todas as escolas do município, que foi iniciado na nossa gestão e que foi dado continuidade pela minha esposa, que é a atual secretária da Educação. Muito importante, estamos na fase de conclusão da reforma de todas as escolas do município de Tabuleiro do Norte. Também a gente tinha um pensamento de criar um núcleo de atendimento às crianças neuroatípicas, que a gente via a dificuldade daquelas crianças, né, acometidas por alguma deficiência, e aí nós conseguimos criar o NAPS, mesmo com essas dificuldades, que era o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Social do município, onde lá nós tínhamos praticamente 4 profissionais, que era a assistente social, a fonoaudióloga, a psicóloga e a psicopedagoga. Tínhamos ainda a dificuldade de colocar uma TO, que é a terapeuta ocupacional, que ainda até hoje no mercado esses profissionais são muito difíceis. A fonoaudiologia e o terapeuta ocupacional são difíceis no mercado até hoje. E o número crescente de crianças com essas deficiências tem crescido de forma assustadora, avassaladora. Então, isso foi um feito que a gente continuou lá na nossa gestão, continuado pela secretária atual, e que a gente pretende, né, se eleito for como vereador novamente, e se nossa candidata a prefeita, Renata Vasconcelos, for eleita, a gente pretende continuar com esse trabalho de avançar. Porque se crescer o número de crianças neuroatípicas, precisa que o núcleo também cresça proporcionalmente. Porque dada a dificuldade desses profissionais, que falei anteriormente, é difícil você conseguir atender essas crianças, porque o Tabuleiro Norte, ao longo desses quase 8 anos, procura-se, colocou em rede social, secretário de saúde procurou, educação procurou, prefeito procurou, vice-prefeito procurou, e não conseguiu encontrar esse profissional para contratar. Olha como está difícil no mercado. Então, é uma situação complexa, a gente pensa que é fácil, mas não é. Tabuleiro Norte também tem uma situação muito importante, que foi a questão de se contratar um neuropediatra para atender essas crianças especiais. Então, uma luta muito gigante ao longo desses 8 anos, né, de secretário e como vereador, e a gente espera que, como sendo eleito, a gente continue com esse trabalho para que possa avançar cada vez mais, as crianças tenham a assistência mínima que o município pode fazer. A política pública não pode jamais estar desvinculada da questão de atender essas crianças com as deficiências no município, no estado, no país. A gente percebe que os desafios são os mais diversos, né? E aí, isso aí, nesse período, né, depois que você vivenciou tudo isso, trouxe algumas melhorias para a região. O senhor tenta novamente como vereador, é eleito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, após, assim, o trabalho primeiro de se eleger na última eleição. Como é que se deu essa jornada? Eu acho, Hamilton, tudo se deu por conta do trabalho que a gente fez. Embora um trabalho com dificuldade financeira, como eu falei há pouco tempo, grande dificuldade financeira, mas a gente conseguiu fazer um pouco de alguma coisa, as reformas, iniciamos as reformas, como eu falei há pouco tempo, a questão do núcleo, a questão de fardamentos, compramos fardamentos, Hamilton, foi a primeira vez que Tabuleiro Norte ofereceu 4.000 fardamentos completos, com tênis, com mochila, com tudo, para as crianças, para quase 4.000 crianças do município. Nós deixamos prontinhos, porque nós compramos em 2019. Quando chegou 2020, já entrou na pandemia. Logo em março veio aquela questão, quem não recorda, a pandemia parou o mundo, né? E aí não conseguimos entregar. Ficamos com esse material guardado e só foi ser entregue em 2021. Nossa. Então, A assim, matéria ficou foi aquela armazenada. loucura, né? Quando retornou para que pudesse fazer com esse fardamento, esses tênis desses meninos que foram escolhidos lá atrás, foi um problema, mas conseguiu resolver praticamente o município, sabe, fez adequação, comprou algumas coisas para complementar, enfim, foi aquela loucura, mas e mais, pensando nessa situação, amigo, da questão das dificuldades, eu como professor passei 25 anos praticamente em sala de aula, a gente percebia no dia a dia a dificuldade das famílias carentes. Eu nasci numa área de pessoas carentes, vulneráveis, né? E a gente via a dificuldade em comprar, de fazer aquisição dos fardamentos.
Para quem tem um só filho, a gente acha fácil, mas não é tão fácil. Mas para quem tem 2, 3, 4, como eu conhecia famílias que têm 4 filhos na escola, comprar um apartamento completo não é fácil, né? Não é fácil. E aí, essa foi uma, uma coisa que colocamos em primeiro plano, levamos a demanda ao prefeito, né? Aqui a gente agradece ao prefeito pela sempre estar atendendo às demandas que a gente propôs aí para passar com ele, sempre muito solícito, muito bom. E aí foi isso que a gente fez. Aquisição de material estruturado, capacitação do professor, fizemos curso para preparar motoristas, que lá também nunca tinha havido curso Olha só. de condutores escolares, a gente fez isso aí, com certificação, aqui o SES Senac, aqui está Uhum. Senat está em Fortaleza. Isso. Então, certificação. Então, assim, tudo que foi possível a gente fazer com relação para melhorar, trazer melhorias para o nosso município, a gente tentou e alguma parte a gente conseguiu. Não fez, foi falta de recursos mesmo, né? E nada não, mas Tabuleiro, hoje, se você for analisar, Milton, Tabuleiro está investindo praticamente mais de 20 milhões de reais com recursos da própria educação. Nós pegamos uma época difícil, que foi a época de recursos federais e estaduais não chegar aos municípios, né? A época de cortes, de dificuldades, né? E aí a gente, com tudo isso, conseguiu investir mais de 20 milhões de reais com recursos do próprio município em educação, e isso a gente vê a população contente, a infraestrutura acontecendo no município, quadras sendo realizadas, areninhas, enfim, tudo isso faz parte de um planejamento que iniciou-se em 2017 e continua no dia de hoje. Isso, aí vai continuar com certeza. O importante também, vale lembrar, para você que está nos acompanhando, que o Ronaldo Malveira, atualmente ele é vereador lá na cidade de Tabuleiro do Norte. Eu queria saber como é que está a cidade de Tabuleiro do Norte em relação a da educação, que você levanta uma bandeira, eu sei, mas você sabe que existem, né, as outras áreas que precisam também de uma atenção, e eu sei que o senhor dá uma atenção até redobrada a essas outras áreas. Começando por ela, por exemplo, infraestrutura, por exemplo. Com certeza, Hamilton. Como eu falei inicialmente, embora a gente tenha uma bandeira principal, mas existem várias outras Sim, bandeiras. O sim. vereador, ele é um vereador de tudo, né? Digamos Isso. assim. E aí, na parte de estrutura, na Câmara, a gente sempre bateu muito forte na questão das estradas vicinais do nosso município. Porque, sabe, eu nasci e me criei em zona rural, a gente sabe muito bem que uma das grandes dificuldades de quem mora na zona rural é a questão do acesso à estrada. E aí, chega o período de inverno, não tem a estrada, a pessoa fica com dificuldade de sair, uma doença para chegar à cidade, no hospital, alguma coisa, fazer a feira, enfim. Então, essa parte de estrada a gente cobrou bastante. E hoje, se você for analisar a nossa gestão do prefeito Dr. Hilton, ela investiu bastante em estradas. Ainda fez muito, mas ainda há o que fazer. Não, nada é 100%. Tudo que é feito pelo ser humano. E o ser humano, ele é falho, tem as suas dificuldades, os recursos são minguados. Nós pegamos uma dificuldade muito grande, foi o pós-pandemia. A pandemia Parou o mundo. parou o mundo. Obras que foram pensadas para Tabuleiro Norte, elas ficaram paradas por praticamente mais de um ano paradas. Quando retornou, os recursos vieram minguados, porque eu concordo plenamente. Primeiramente, se investe na vida. E Sim, a pandemia, primeiramente, vamos escapar as pessoas. prioridade, né? A vida. E, posteriormente, vão ser as consequências. Né? Emprego, enfim, que não tem preocupado, que ficou desempregado, enfim, né? É. Mas tudo, primeiramente, tem a vida. Posteriormente, vem as demais coisas, né? E aí, essa parte de infraestrutura, a gente bateu muito na Câmara ao longo desses quase 4 anos, estamos lá como vereador, na parte de estradas, a parte de recuperação de escolas, que é a parte ligada à educação, a parte de pavimentação, de calçamentos, de asfaltos, a parte de areninhas, a parte de quadras, enfim, tudo aquilo está relacionado, né, à melhoria da qualidade de vida do nosso povo, né? PSFs também que estão sendo construídos em Tabuleiro Norte, enfim, tudo a gente sempre esteve lá cobrando, levando as demandas do povo até a Casa do Povo, que é Poder Legislativo, e cobrando do prefeito, cobrando de uma forma, Hamilton, não sou aquela pessoa que faz uma cobrança de querer denigrir a imagem de ninguém, eu acho que não é por aí. A É. gente é um vereador de base, nós somos da base do prefeito, a gente tem as nossas reivindicações, a gente reivindica na Câmara, a gente reivindica quando se encontra, enfim, quando o grupo se reúne para discutir as demandas do povo, a gente também está levando as demandas do nosso distrito, toda a população do Tabuleiro Norte. Então, eu acho que é por aí, o caminho é esse. É um caminho de discutir, de dialogar, de ver o melhor. Uma oposição tem que ser feita, considero a oposição importante para o município, que a oposição ela aponta as falhas da gestão, e a gestão está ali para tentar corrigi-las, né? Mas a oposição tem que ser feita com responsabilidade e com respeito. Eu acho que acima de tudo tem que ter isso aí. Então, a Verdade. gente lá como atuante no Poder Legislativo Municipal, como base do prefeito, a gente está lá não só para dizer que está certo, mas também para reivindicar e cobrar que tem falha na gestão.
Excelente, então. Olha só, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, tá? Eu quero dizer para você que se você quiser fazer alguma pergunta, aproveita aqui os comentários aqui desse vídeo para você fazer sua pergunta, para a gente poder repassar para ele, pra ele de repente responder uma curiosidade, uma pergunta. Você quer fazer uma pergunta, aí você aproveita aí os comentários para fazer isso. Quero lembrar também que aqui na descrição desse vídeo a gente vai deixar o Instagram dele para você conhecer o trabalho que ele vem desenvolvendo lá na cidade de Tabuleiro do Norte, tá certo? É um vereador que levanta a bandeira da educação, mas de olho nos demais setores, saúde, além da educação, né? Saúde, infraestrutura, cultura, esporte e por aí vai. E aí a minha próxima pergunta, eu queria que o senhor falasse como é que está a saúde da cidade. Né? As pessoas, a gente sabe que postos de saúde hoje, a gente sabe que precisa ter uma estrutura razoável. O ideal é que ela tenha uma estrutura excelente. Mas como é que você vê hoje a saúde da cidade? Falei há pouco tempo, o prefeito de Tabuleiro, nossa, ele é médico e ele tem um olhar voltado, uma prioridade para a questão da saúde. Inclusive, as duas campanhas que ele enfrentou, a 16 e a de 20, era vendendo a questão da saúde, a melhoria da saúde. E aí, pós-pandemia, teve as dificuldades. O 21, 22 foram 2 anos de muita dificuldade financeira para se bancar a saúde. Em 2023, tentou-se buscar recursos federais, doar as parcerias, os convênios, mas também foram difíceis, porque está nas consequências. Tudo aquilo que foi trabalhado ao longo de 21, 22 e 23, praticamente vieram, esses recursos vieram sair agora em 2024. Então, 2024, hoje, Tabuleiro está, eu digo sem medo de errar, Hamilton, que Tabuleiro hoje é o município de melhor saúde do Vale de Jaguaribe, sem medo de errar. Ótimo. E um dos melhores do estado do Ceará. Para você ter uma ideia, hoje Tabuleiro está se investindo em saúde mês, um hospital lá, que é um hospital filantrópico, aproximadamente R$ 1 milhão por mês em saúde. Cirurgias sendo realizadas de catarata, pterígio, vesícula, esterectomia, hérnia. E sem se falar nas especialidades, né, cardiologista, né, até parte de geriatria também. São várias especialidades hoje que têm trabalhado na Tabuleiro Norte. Então, o que a gente percebe lá é que a saúde do Tabuleiro Norte deu-se um avanço gigante nesse ano 2024. E a gente espera que possa continuar nesse mesmo pisada. Não é fácil, porque os recursos do município não são suficientes para bancar essa saúde que está sendo realizada. Entendi. E aí precisa que tenha um gestor nos próximos anos que busque, que vá a Brasília, que vá ao governo do estado, que vá bater a porta, que corra atrás, para que esses recursos continuem vindo para o município, para que dê continuidade a esse trabalho que está sendo realizado. Então, a gente, como vereador, a gente tem cobrado, a gente tem sentido essa realidade do nosso município, de melhorias na saúde, e a população é satisfeita com relação a isso. Os PSF todos funcionando, com suas equipes, né? Os exames sendo realizados, enfim. É uma situação tanto quanto complicada, onde eu sei que tem colegas aqui que trabalham na capital e passa para a gente as dificuldades que Fortaleza tem em desenvolver os trabalhos de saúde, assiste jornal, tem uma cobrança lá no bairro, tem uma cobrança, né, nas comunidades, enfim. Tabuleiro hoje goza desse privilégio de ser uma das referências em saúde no estado do Ceará, perdendo para os municípios de grande porte, que têm um recurso melhor, né? Como Juazeiro, como Sobral, enfim. Mas de porte de Tabuleiro de 30 mil habitantes a 50 mil habitantes, Tabuleiro é um destaque no Ceará pelos investimentos em saúde, e a população é contente com relação a isso. Opa, que coisa boa, viu? Eu não conheço o Tabuleiro do Norte, já, assim, eu tive lá acho que foi de passagem pela cidade, mas assim, nos últimos dias eu tenho visto muita coisa de lá, alguns vídeos, muito material de lá de Tabuleiro do Norte e me encantei com alguns pontos lá. Sobre essa questão cultural, eu queria que o senhor falasse para mim como é que tá, assim, a parte cultural da cidade, né? O que é que Com você... relação à cultura, Milton, é o seguinte: Tabuleiro é um município que acho que os municípios interioranos, grande parte deles tem muita questão do religioso. E lá nós temos, em Tabuleiro Norte, eu diria, das maiores romarias do estado do Ceará. A terceira maior romaria do estado do Ceará está em Tabuleiro Norte, por incrível que pareça. Perdendo para Candé e Juazeiro do Norte. Olha só. Olha que está faltando, na realidade, é só mais um trabalho que nós tivemos agora recentemente no setor de turismo do estado do Ceará, conversando com o secretário de turismo e o secretário executivo, temos conversando o que pode ser feito para melhorar essa questão do investimento do turismo religioso lá no Ilha da Bica, né? Temos a questão do rio, o leito do rio, temos a região lá da de banhos, né? Sim.
E aí, na parte cultural, tudo isso está relacionado à cultura, porque você pega isso aí, vê a questão da tradição, né, do costume, Sim, né, que são investidos na. E aí, tabuleiro também não é diferente. Tabuleiro tem as questões das quadrilhas, né, sim, costume do povo, né, quadrilhas juninas que praticamente todo o Ceará existe nessas realizações. sim, sim. E aí, a gente tem para investir, ajudar. Porque o vereador ele tem as limitações. O vereador Sim. não é dono de caneta, não tem recurso para administrar. A população, às vezes, acha que o vereador vê ele como um executor. Não é. Ele é apenas um legislador, um fiscalizador. O vereador faz esse meio de campo, né? Entendi. Leva as demandas para o executivo, mas ele não tem o poder de colocar em prática as suas ideias, né? Apenas leva ao executivo. Então, tabuleiro também tem essa parte cultural. E a gente pensa de tentar investir. Hoje, lá na Ilha da Bica, foi criada uma associação, né? Que é a Gruta Encantada. A gente realiza festivais, estão investindo também, estão se aproximando da questão religiosa. É um grupo de jovens, pessoas com ideias novas, que estão pretendendo levar a cultura tabuleiro, quem sabe aí o Vale, o estado do Ceará. Que Então é coisa por boa. aí, eu acredito que tem tudo, tem que investir mais, a cultura é importante. Acredito que educação, cultura e esporte, elas são transformadoras, elas são capazes de transformar uma realidade, uma vida do ser humano para dias melhores. E a gente acredita que a cultura é, sim, esse canal. Pois é. Ó, Ronaldo, eu tenho um amigo chamado Edson. Ele trabalha muito essa parte do turismo religioso. E aí, quando você falou para mim sobre que é a terceira, né, dentro desse tema da Romaria, aí eu fiquei curioso aqui, porque o Edson, ele faz muito turismo, e eu fiquei me perguntando, poxa, de repente poderia ser, e ele faz essas caravanas, né, para levar as pessoas para. Aí já faz em várias cidades, inclusive. E aí eu, quem sabe, uma oportunidade dessa, eu vou passar para ele essas informações, na intenção da gente poder avançar nessa questão, porque a gente entende o seguinte: tem muita coisa que acontece nos demais municípios que a gente, às vezes, não dá para saber de tudo, né? Mas em se tratando de uma terceira posição a nível de Nordeste, eu acho que era importante. Não que a capital não saiba, mas talvez se de repente tivesse essa ligação com algumas agências de viagem, acredito que esteja, mas com um volume maior, na intenção de comunicar a informação de uma forma mais ampla, a gente poderia fazer valer exatamente essa terceira posição que a região tem, né, na romaria que acontece. A romaria é por período, como é que funciona? Justamente, o que a gente mais reivindica lá, Hamilton, é que essa Romaria não acontece só uma vez no ano. Ah, Ela vai de 5 a 15 de agosto. A sim, padroeira lá é Nossa Senhora da Saúde. sim, Mas que a comunidade reivindique, que a gente, juntamente com a comunidade, a gente queria que essa romaria acontecesse, não só uma romaria, mas algumas romarias ao longo do ano. faz sentido, Assim verdade. como existe em Juazeiro, existe em Canindé. Sim, Porque, na realidade, quando isso acontece, você está também contribuindo para a questão do desenvolvimento econômico. Porque você atrai pessoas. verdade. Lá já tem a coisa mais difícil, que é atrair a população para lá. A população já vai Isso. sem muitos motivos, só por questão da Nossa Senhora da Saúde. E mais se tiver os investimentos indispensáveis para que essa romaria ela cresça, que ela desenvolva, que ela seja gerada como consiga gerar emprego e renda para a população da região, do Tabuleiro do Norte. Então, o caminho é esse. Quando nós estivemos no Estado, nós viemos justamente com as duas associações já existentes, a Gerardo Malveira e a Gruta Encantada, viemos trazer para o Estado para mostrar que a gente existe lá Sim, nessa região e que o Estado está meio que sem saber o que está acontecendo. E a gente veio dizer para o Estado que ele também tem que fazer investimentos lá, que ele não pode fazer só investimentos na região do Crato, Juazeiro, Barbalha, né, Candé. Tem também essa região lá do Vale do Jaguaribe, esse turismo religioso, que também tem que ter um olhar especial do Estado para que possa crescer, desenvolver e gerar, eu falei, emprego e renda, que é o que a gente quer para a população mais carente da região. exatamente. A região vive, assim, qual é a renda, né, o principal, assim, da região? A região, ela vive basicamente de emprego de prefeitura, não há uma fábrica no nosso município, questão de aposentadorias, pessoas que migram para outras regiões do país, à procura de emprego, Aí tem agricultura também, né? agricultura familiar, enfim, né? E aí, a gente, lá em Tabuleiro, a gente busca também essa questão da geração de emprego e renda. Geração de emprego. Hoje, Tabuleiro, hoje, Hamilton, ele é um município que a renda principal do município, não só do Ilha da Bica, do município como um todo, a questão do caminhoneiro. Hum, Tabuleiro é conhecido, talvez no Brasil, como sendo nos municípios que tem mais caminhão, proporcionalmente falando, que sim. lá é em torno de 30 mil habitantes.
Então, o número de caminhão do município é exagerado demais. É um município pequeno, com um número de caminhões gigantesco. E aí, atualmente, uns anos para cá, foi se criando lá na área da BR, quando você for lá para sua região, você vai passar ali, que é Itaboleira, ali na Peixe Gordo, ali em Sim. direção ao posto de Cajueiro, você vai perceber que tem uma grande obra que está sendo realizada à esquerda de quem vai. Ali é um polo multissetorial, que iniciou com a ideia de polo metal mecânico. Mas, no decorrer das conversas, das reuniões, o governo do Estado preferiu mudar para polo multissetorial, ou seja, vários setores, não só o setor de mecânica, mas Sim. vários setores. Está sendo construído, é uma esperança também de geração de emprego e renda para o município. Bastante, né? Porque E também, lá no município de Taboleiro Norte, há também um estudo já realizado com já constatação de uma região de calcário muito forte, inclusive na década de 90, esse estudo foi realizado. Esse calcário pode ser utilizado para fabricação de gesso, de tintas, de cosméticos, enfim, uma infinidade de produtos pode ser utilizado desse calcário na sua composição. E, ultimamente, eu fui informado pelo prefeito que uma empresa está com interesse de instalar uma cimenteira na região. Um investimento de aproximadamente R$ 1 bilhão. olha só. E com aproximadamente 1.000 empregos diretos. Se isso vier a ocorrer, Tabuleiro Norte vai ser um antes e um depois da instalação dessa cimenteira. Na região do Vale do Jaguaribe, nós temos 2 cimenteiras. Temos 2 na Chapada da Pudi, as proximidades de Xeré, já quem vai ali Baraúna, Sim. região de Mossoró, ali rumo a Mossoró. E isso causou uma grande transformação ali na região. E se isso vier a ocorrer em Tabuleiro Norte, com certeza também isso vai ser importante para a geração de emprego e renda, e acredito que nosso prefeito atual e a nossa futura prefeita, a gente espera que ela seja reeleita, irá continuando levantar essa bandeira de luta, né, na geração de emprego e renda, porque traz melhoria para o ser humano, Hamilton, o emprego e a renda. Daí a Ele se renda. torna independente, ele vai trabalhar, vai construir sua família, né? A questão de dar a coisa pronta não é bom para ninguém. Isso Verdade. já dizia Luiz Gonzaga, né? Dar uma esmola a um homem que é sã, vai matar de vergonha, vai viciar o cidadão. Então a gente acredita que a geração de emprego e renda ela é indispensável para que o cidadão continue independente e capaz de produzir e gerar, será os frutos que a população tanto espera. É isso aí, eu estou aqui com o Ronaldo, certo? Ronaldo Malveira. Deixa eu lhe perguntar aqui uma coisa, sobre essa parte que acaba pegando essa parte cultural também, esporte, lazer, as crianças, a gente sabe que vocês já fazem um trabalho lá, hoje o senhor é atuante nessa parte também além da educação, na parte de cultural, esporte, lazer, como é que funciona? A gente sabe muito bem, Hamilton, que educação, cultura e desporto, um dia já foi uma só secretaria. Sim, Com o decorrer do tempo, elas foram se desmembrando, né? Por conta por diversos motivos. E um deles é a questão de captação de recursos. sim, Às vezes, o Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte, ele exige que o município tenha uma secretaria específica. Que, na realidade, embora elas foram um dia entrelaçadas, mas se você for olhar, os objetivos delas são parecidos. Educar. Você vai para o esporte é educação. Se você vai para a cultura também é educação. educação. E a educação propriamente dita, ela por si só já educa, né? Mas eu acredito que para você educar um ser humano na sua totalidade, é preciso que elas se agreguem. Elas Sim, tenham eu diria eles chamam de intersetorialidade, né? sim, Você pegar os setores e fazer com que eles trabalhem junto para que a coisa ocorra na sua plenitude. E aí, na parte do esporte, a gente, como vereador, embora tenha as limitações, a gente sempre contribui, sempre ajuda, tem os eventos que ocorrem no município, a gente contribui, a gente ajuda a nossa parcela de contribuição. Lá no Ilha da Bica mesmo ocorre a Taça Gerardo Malveira de Futebol de Campo, é um evento acontecendo agora, talvez o término seja agora no mês de setembro, e a gente contribui, a gente ajuda, a gente participa, a gente na medida possível, né? A gestão também ajuda, o Poder Executivo. Eu acho que assim, e todos os eventos que ocorrem no município, ciclismo, sei lá, cavalgada, sempre tem os patrocínios, aquelas ajudas, e o vereador é aquele que, não só eu, mas todos os vereadores contribuem de forma singela, né? De acordo com suas posses, né? Para que isso ocorra os eventos. Então, eu acho que é por aí. Eu acredito que um esporte, a cultura e a educação, elas trabalhando juntas, elas são sim capazes de transformar, de fazer com que nós tenhamos
cidadãs melhores, tirar o jovem da ociosidade, que eu acredito que o jovem ocioso, né, ele não é bom. Tem que ter a ocupação, tem que ter o entretenimento, o envolvimento, né, para que ele possa estar inserido na sociedade e possa construir uma sociedade cada vez melhor, cada vez mais justa, cada vez mais digna. Eu acho que o caminho é esse. E aí acredito que com a inclusão, eu acho que a inclusão, sim, ela é capaz de transformar. Ó, perfeito, então. Bom, meu amigo, você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, estou aqui com o Ronaldo Malveira. Atualmente, ele é vereador na cidade de Tabuleiro do Norte, veio aqui conversar com a gente. A gente ficou muito feliz porque ele aceitou esse convite, falando das suas experiências, da sua vivência ao longo de 25 anos ele tem só como professor. Hoje ele é candidato, hoje ele é vereador na cidade de Tabuleiro e o trabalho que ele vem fazendo é um trabalho excelente na cidade, tá? E eu queria que você falasse assim, o seguinte, é, nesses 4 anos, né? Ao longo desses 4 anos, você já deve ter visto muita coisa, assim, que você enxerga assim, poxa, que poderia ter uma melhoria nesse sentido, naquele, o apoio desse, daquele. Vou levar essa demanda aqui. Tem alguma dessas demandas que lhe chamou mais atenção, assim, que você enxergou assim, isso aqui é urgente, isso aqui eu preciso tentar resolver. Hamilton, eu sempre digo a algumas pessoas que eu tenho vivido duas experiências. Vivi a experiência do executivo e estou vivendo a experiência do legislativo. E antes de falecer, eu ainda quero viver uma outra experiência que é do judiciário. Eu atualmente sou formado em direito também, e aí espero no futuro também, quando encerrar o executivo e o legislativo, ainda posso atuar também na parte do judiciário, para a gente ter uma compreensão muito importante para a vida do ser humano, você passar. Verdade, verdade. Quando você vive no mundo das suposições, você apenas está vivendo no mundo das suposições. Agora, quando você vai vivenciar a coisa, aí você vai realmente saber o que é. Só vai saber quando você vai passar pela experiência. Verdade. E eu passei por essas experiências, e aí assim, você vai adquirindo maturidade, vai adquirindo mais conhecimento, vai ficando mais preparado. E aí, eu acredito que no legislativo nós tivemos algumas, eu diria assim, algumas surpresas que eu achava que era de uma forma e quando você chega lá é totalmente diferente. O legislativo ele é muito limitado. Eu falei há pouco tempo aqui, ele como não executa, não tem os recursos para você colocar suas ideias em prática, você fica meio que limitado, meio que de mãos atadas, como a gente Sim. chama. E aí, é, a gente fica mais o quê? Legislar, criar as leis, e fiscalizar. E aí, assim, criar leis só por criar leis vai ficar assim um balcão de leis que não vai ser cumpridas. Porque tudo vai depender da questão, às vezes você cria a lei ali, a lei é aprovada pelos colegas, e você quando vai colocar para executar, o executivo não tem as condições para aquela lei ser colocada em prática. E aí isso dificulta. E aí eu acho que assim, a proposta é que a gente pense melhor, atue melhor, veja como é que pode ser feita essa questão da atuação, a melhorar, porque eu acho que o ser humano ele tem sempre buscando a melhoria. E eu acredito que a gente possa ter uma atuação melhor no parlamento, que não é fácil. A gente possa ver, sentar mais, ouvir mais, conversar mais com a população e que a gente possa ter uma atuação cada vez melhor como legislador, que não é fácil ser legislador, não é fácil, Não é não é fácil. fácil. Em município pequeno, como no caso do Tabuleiro Norte, e de pouca renda. Você ser um legislador num município grande, como Fortaleza, ser um legislador estadual, né, uma Assembleia Legislativa, você ser um legislador a nível federal, na Câmara Federal, no Senado Federal, é uma ideia. Mas você ser um legislador lá no município do Tabuleiro Norte, onde a população tem uma concepção bem diferenciada de que é realmente um legislador, é um tanto quanto complicada, mas assim, é uma ideia boa. E aí, assim, isso foi uma coisa que eu herdei do meu tio, viu, Hamilton? Meu tio foi vereador, foi vice-prefeito, foi prefeito 2 vezes da cidade, no município, Taulino Norte. E aí ele vivia muito na casa do meu pai. Aí todas as políticas que ele ia executar, ele ia para casa do meu pai, sentava, ele se reunia, conversava e tal. E aí eu fui vendo aquilo e fui gostando do negócio, sabe? Mas assim, Não é fácil, não. não é muito fácil não a coisa, sabe? Não é fácil. E aí a gente vai vivenciando tudo isso, vai gostando, vai amadurecendo as ideias, eu acho que é por aí o caminho. E acredito que a nação, nosso país, só terá uma mudança se realmente tiver pessoas com proatividade e com coragem de encarar a coisa e desenhar um modelo diferente para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país. Perfeito. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Eh, aí você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, né? Aqui no Empresariado Rio Mar Kennedy, a gente está aqui com o Ronaldo Malveira, ele é vereador na cidade de Tabuleiro do Norte. A pergunta é a seguinte: o que vem por aí? O que é que o senhor poderia me dizer? A gente está aí diante, das as eleições estão se aproximando.
E eu queria saber do senhor o que é que vem por aí. Eu sempre fui muito otimista, viu, Hamilton? Eu sempre acho que virão coisas melhores. Eu, lá atrás, uma certa vez, eu estava fazendo um discurso na Câmara e uma colega vereadora, ela me disse: Ronaldo, você está prevendo isso? Você é vidente? Eu disse, não, não sou vidente, é porque o cenário que se desenhou com a pandemia, todos os recursos, sejam eles estaduais e federais, eles foram destinados à aquisição de eh, vacinas e preparação de hospitais, foi tudo investido para isso, né? E aí isso tem um preço, isso vai vir uma consequência com relação a isso. E ela vai chegar. É como ela diz o dito popular, a conta vai chegar. Sim. E realmente ela chegou. Quando ela chegou, o preço é um pouco alto, né? E a gente enfrentou muitas dificuldades. E aí eu vejo hoje, Hamilton, a coisa voltando à sua normalidade. 2024 já foi um ano bem melhor que 23 e que é melhor que 22. Então, eu acredito que 25 vai ser um ano bem melhor do que 24. Então, eu já vejo a coisa sinalizando para as melhorias. E eu acredito que o Tabuleiro Norte vai sim continuar nesse rumo de avanço, de progresso, de desenvolvimento. Eu sou muito otimista, como eu falei há pouco tempo. Então, eu acredito que a coisa vai continuar e a gente vai ser eleito vereador. A nossa candidata a prefeita vai ser eleita também e nós iremos continuar contribuindo, ajudando naquilo que for indispensável para ter uma gestão cada vez mais alinhada. Toda gestão tem suas falhas, todo ser humano tem suas falhas, mas a gente busca e a gente vai tentar fazer com que a gente erre menos e a gente consiga fazer muito mais pelo nosso município. Perfeito, então. Ronaldo Malveira aqui no Perspectiva Podcast, para você que está acompanhando a gente, certo? Para você que está acompanhando a gente no Perspectiva Podcast, lembrando a você que a gente iniciou essa, essa nova jornada de gravações aqui, de episódios do Perspectiva, e a gente ficou muito feliz, né, quando o Ronaldo veio para cá, para a gente poder conversar e conhecer um pouquinho mais de tabuleiro, né? Conhecer um pouquinho mais de tabuleiro do Norte, porque a gente tem curiosidade de saber como é que é uma cidade gira em torno de 30 a 40, 50 mil habitantes, 30 mil. 30 mil habitantes nessa média, e é uma cidade que tem muita coisa legal lá pela cidade, pelo que eu vi através de algumas fotos. E aí, assim, então os avanços estão por vir, a gente está aí diante das eleições municipais. Quem está vindo agora como para a reeleição, a prefeita é a Renata Vasconcelos. Renata Vasconcelos, e aí isso é base, né, da prefeita, né? E aí eu queria esse alinhamento com ela que vocês têm é uma saudável, né? Coisas que vocês conseguem colocar em prática por muitas vezes, né? Com certeza, Hamilton. Essa aliança nós iniciamos lá em 2012. Eu falei há pouco tempo. Fui candidato em 2008, fiquei fora por causa de 30 e poucos votos só. Olha só. E aí, em 2012, eu recebi o convite do avô dela, o Nestor Vasconcelos, para ser candidato a vice na chapa. Fui candidato, perdemos novamente por poucos votos, 700 e poucos votos só. E aí, a gente veio numa relação muito boa. Perdemos em 2012, aí ganhamos 16, ganhamos 20, e vamos ganhar agora em 2024. 24, com certeza. Vamos ganhar, e aí, a gente uma relação muito boa, um relacionamento bom. Até porque, Hamilton, é o seguinte, eu acho que um bom relacionamento tem que ser aquele saudável, aquele que você pensa não em trazer os benefícios para você, benefícios individuais, mas aquele que você pensa nos benefícios coletivos, para a coletividade, para a população. Afinal de contas, aquilo que é público não é meu, aquilo que é público é nosso. Então, aquilo que é público é nosso, então é com esse objetivo, com esse pensamento que a gente tem que pegar o recurso que é do povo e levar benefício para o povo. Os impostos são pagos para a população, eles têm que retornar para a população da melhor forma possível para melhorar a qualidade de vida do povo. E aí é isso, eu acredito que a gente vai continuar com essa parceria, com esse bom relacionamento, com esse bom entendimento, pensando em um tabuleiro cada vez maior, em um tabuleiro cada vez melhor. E que é isso que a gente deseja para todos. Perfeito, então. A gente está chegando aqui nos momentos finais aqui da nossa conversa aqui com o Ronaldo, certo? Agradecendo mais uma vez assim a gentileza de vir aqui conversar com a gente e eu espero que a gente tenha outros momentos como esse aqui para a gente poder estar trazendo novidades, né, da cidade, por que não? Bom, tem alguma coisa que o senhor gostaria de ter dito nesta edição que não foi dito? Basicamente falamos de quase tudo, não foi, Milton? Praticamente, Praticamente todos os aspectos, né? Todas as áreas da gestão, né? E aí, assim, eu só agradecer a você pelo convite e dizer que estamos prontos, né? Se os sim. convites vierem, nós estaremos aqui novamente. E aí, convidar também você e sua equipe
para estar lá no Ilha da Bica, vocês conhecerem. Opa, vai ser um prazer. Grande romaria. No dia 14 de agosto, estará sendo realizado no Ilha da Bica um encontro regional de todos os secretários de turismo do Vale do Jaguaribe, na Ilha da Bica. E aí seria bom te ter presente para conhecer um pouco da realidade do Vale do Jaguaribe em um só lugar, né? Porque lá vai estar todos os secretários de turismo dos municípios do Vale, todos reunidos lá no Ilha da Bica. E esse objetivo disso aí é fazer com que a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará também esteja presente. Vamos estar lá presentes, os representantes, estaremos convidando lá. E eles vão estar para conhecer a realidade do Ilha da Bica. E que eles possam trazer essa demanda para o Estado, que o Estado passe a conhecer o Ilha da Bica, como, quem sabe, até colocar na rota turística do Estado do Ceará. Por que não, né? Um dos objetivos. E aí, com esse feito, com esse objetivo, eu quero que vocês participem, para que vocês conheçam, né, a importância daquele distrito do Vale do Jaguaribe como sendo uma das maiores romarias do Estado do Ceará. Perfeito, então. Para a gente finalizar, a gente, como eu havia dito, a gente está em época eleitoral, né? Para você estar acompanhando aí o Perspectiva Podcast, e nada mais justo. O que você diria para o eleitor hoje, neste ano, que já tem o seu candidato, ou que ainda não decidiu o seu candidato? Eu queria que você, olhando para essa lente aqui, o senhor se direcionasse para o eleitor, né? Principalmente, a gente podia falar de modo geral, mas eu queria que você falasse direcionado para Tabuleiro. Dizer a todos os eleitores do Tabuleiro Norte, né, que estamos colocando nosso nome novamente para julgamento, né, e aquele resultado que vier, estaremos prontos para receber, seja positivo, mas acredito que vai ser positivo, né, por tudo que fizemos ao longo desses quase 8 anos que tivemos à frente da educação, que estou agora como vereador, e dizer que o nome está aí, né, para ser avaliado, para cada cidadã tabuleirense, avalie e ver se Ronaldo, sim, merece ou não um outro mandato como vereador e que possa continuar fazendo o que há de melhor pelo nosso município. É isso, gente. Ronaldo, mais uma vez eu quero agradecer a gentileza de você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade. A equipe está animadíssima para conhecer a região e estaremos lá sim para a gente poder fazer sobrevoo de drone, conversar com as pessoas, que isso nos encanta, e a gente conhecer exatamente de onde o Ronaldo surgiu, né, ali na cidade. Então vai ser um prazer muito grande estar lá para a gente poder celebrar esse momento, né, de forma positiva, claro, né? Meu muito obrigado. Eu que agradeço e estamos sempre prontos, viu? Perfeito. Para você que está acompanhando o nosso Perspectiva Podcast, eu sou Hamilton Silva. Lembrando que a gente vai voltar num próximo episódio, quem sabe de lá, de Tabuleiro do Norte, para conversar com as pessoas, com os eleitores, né, com os moradores da região e conhecendo lá conhecendo os pontos turísticos também, tá certo? Para você que nos acompanha aqui no Perspectiva Podcast, o meu muito obrigado e eu volto num próximo episódio trazendo muito mais para você. Tchau.